Eu vou fazer aqui uma pincelada, né, do que vocês vão ver ao longo desses módulos, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes hoje tem sido a nossa necessidade da fonoaudiologia se apropriar do que é dela, né? Eu costumo dizer que vocês me perguntam muito assim, eu posso dar diagnóstico de autismo, eu posso dar diagnóstico de TDAH, enfim, diagnóstico de síndromes, e eu costumo dizer que você pode tudo se você souber muito bem fazer o seu, né? O nosso diagnóstico de base são transtornos de linguagem, transtornos, né, motores, e vamos conhecer quais são, né? Nós temos os diagnósticos da audiologia, os diagnósticos da motricidade. Então, nós temos já uma gama de diagnósticos fonoaudiológicos que já nos toma tempo e conhecimento e estudo suficiente. Então, eu costumo dizer assim que para que a gente possa se preocupar em tecer diagnósticos que não são diagnósticos necessariamente que envolvem a nossa área, né? Nós vamos complementar com relatórios e com uma boa avaliação, mas nós temos que ter aí um foco muito grande em, né, direcionar aí para a nossa área, né? Então, cada vez é mais urgente que o fonoaudiólogo se aprimore para, né, ter confiança em diagnósticos de apraxia de fala, em diagnósticos de disartria do desenvolvimento, em diagnósticos do TDL, porque isso é nosso, nos compete, ninguém vai tirar da gente. E eu costumo dizer também que se a gente não faz, alguém vai fazer por nós, né? Mesmo que a gente esteja fazendo a coisa certa, que é, eu não posso pensar num diagnóstico de apraxia porque é uma criança de 2 anos e meio ou 3 anos. Eu não posso formalizar um diagnóstico de apraxia porque eu não tenho amostra suficiente de fala. Algumas vezes nós realmente temos, né, a propriedade para dizer que aquele diagnóstico ainda não é possível. Mas na hora em que eu não deixo isso claro para a família, que eu não formalizo isso no relatório, alguém vai dar o diagnóstico por mim. O médico, o psicopedagogo, o neuropsicólogo, alguém vai tentar formalizar um diagnóstico nosso. Então, que a gente se aproprie. Desculpa, gente. Saindo de uma sinusite brava. Do que é nosso. Quando nós pensamos, né, nessa pessoa que vai chegar com transtornos de oralidade, transtornos de linguagem, a gente tem que lembrar que ela não vem sozinha. Eu falei pessoa de forma proposital, porque nem sempre elas vão ser criancinhas de 2, 3 anos. Podem chegar bebês de 1 ano e 2 meses, podem chegar crianças de 8, 9 anos, podem chegar adolescentes de 18 anos. Um segundo. Como podem chegar adultos, né? Uma coisa que a gente estava discutindo numa aula que eu dei com a Ana Vogelai na semana passada foi: eu posso ter um adulto de 30 anos com apraxia de fala da infância, porque ela foi estabelecida e o diagnóstico foi feito na primeira infância, durante o desenvolvimento da oralidade, né? E da linguagem. Então, não é porque ele hoje é adulto que o diagnóstico muda, né? A apraxia de fala da infância, ela persiste, acompanha os sujeitos e ele pode ser um adulto com apraxia de fala da infância. Então, por isso que é tão importante a gente pensar em todas estas idades, né? Então a gente vai ter aí um sujeito que tem uma escola por trás, que sabe ou não sabe, provavelmente não sabe fazer as adaptações e vai tentar também formalizar diagnóstico que não os compete. A gente tem uma família ansiosa ou para se fechar um diagnóstico ou o contrário, né? Para que ninguém descubra um diagnóstico, tentando burlar diagnósticos, porque está passando pelo seu processo ainda de aceitação. A gente tem uma sociedade inflexível, uma sociedade rígida, fora as dificuldades de flexibilidade que a gente vai discutir em cada caso durante as aulas. A gente tem toda uma demanda sensorial que também precisa ser avaliada e investigada. Para isso, nós vamos encaminhar este paciente para a terapia ocupacional, né? É um grande também suporte para se pensar num diagnóstico. Por exemplo, nós sabemos que a praxia de fala da infância, o diagnóstico só pode ser redigido a partir dos 4 anos. E eu preciso de amostras de oralidade. Aí você recebe um paciente de 3 aninhos, 3 aninhos e meio, que não é oralizado, ou que tem muito pouca, né, muito pouco turno de oralidade, e você fala assim, ó, eu não tenho bagagem suficiente, eu não tenho um repertório suficiente de linguagem dele expressiva para poder formalizar um diagnóstico. Aí você pensa assim, a compreensão é muito boa, tudo que eu apliquei com ele de compreensão, ele tá muito bem, massa.
E aí você pensa assim, a avaliação do terapeuta ocupacional mostrou o quê? Mostrou que ele tem uma dispraxia global. Então, se ele tem uma dispraxia global, a chance dele ter uma apraxia de fala da infância aumenta muito. E esse indicativo, mesmo sem amostras de fala, vai ser um indicativo que vai ser te dado, né? Vai ser dado pelo terapeuta ocupacional, né? Quando a gente pensa também no desempenho motor. Eu estou em dúvida se é um atraso motor, é um atraso motor global ou não é, né? Eu estou em dúvida se a gente está falando de um TDC, de uma criança com dificuldade de coordenação motora, né, com transtorno de desenvolvimento da coordenação motora, que vai ter impactos tanto para o TDL quanto para os processos motores. Eu preciso da avaliação de um psicomotricista. Né? Então, mesmo na clínica da linguagem, nós não trabalhamos sozinhos e o diagnóstico também não é redigido sozinho. O diagnóstico é de minha responsabilidade, mas eu preciso, né, da exclusão ou comprovação de outros profissionais. E quando, enfim, eu chego na linguagem, eu tenho que ter muita clareza, né? E esse é o meu papel. Eu tenho que ter muita clareza sobre se nós estamos falando apenas de uma questão de linguagem, de pensamento, de, né, organização cognitiva, ou se nós estamos falando, né, de uma questão motora que vai definir um transtorno de fala e não de linguagem, porque eles são coisas diferentes, né? E quando a gente foca na questão motora, a gente precisa compreender que, vou passar essa parte aqui para a gente ir para o piloto da oralidade, né? Quando nós pensamos, eu vou passar aqui e depois eu volto, né? Aqui, ó. Aqui. Quando nós pensamos nos diagnósticos que nos competem, nós temos aí um bloquinho de diagnósticos de linguagem. Então, quais são os diagnósticos de linguagem? O atraso de linguagem, né? Crianças que vão ter um gap entre o desempenho cognitivo, desempenho linguístico de pelo menos ou até um ano, né? Até os 3 anos de idade, sem fatores etiológicos. O atraso de linguagem, ele não é um diagnóstico, ele é uma condição temporária. A gente tem o famoso TDL, que para quem é formado da minha época, né, para cá, né, até uns 10 anos, né, mais de 10 anos, a gente sabe que ele não tinha esse nome, que ele era conhecido como DEOTEL, que era o transtorno específico de linguagem, que mudou suas especificações, né? E a gente tem o TL, que é o transtorno de linguagem, que acompanha fatores etiológicos claros, como síndrome de Down, autismo infantil, né, X frágil. Então, nós temos alguns diagnósticos que já andam de mãos dadas com transtorno de linguagem, certo? E se a gente for olhar para o outro bloquinho, separar este outro bloquinho dos transtornos de fala, nós temos o atraso motor de fala. Esses diagnósticos todos foram muito melhor esclarecidos pela Strand, né, e pela Schreiber também, pelo Schreiber, né, Lawrence num conjunto de artigos de 2017. Então, a gente tem um atraso motor de fala, que também não é um diagnóstico, ele é uma condição, né? A gente tem a apraxia de fala, se a gente for pensar num diagnóstico guarda-chuva para os transtornos de fala, porque você ainda não tem clareza, porque ele ainda não tem idade, seria os transtornos dos sons da fala, que é a indicação da ASHA, né? A gente tem a apraxia de fala da infância, a gente tem o transtorno fonológico e a disartria do desenvolvimento ou disartria desenvolvimental. Então, a gente tem bagagens aí muito bem estabelecidas, a gente tem critérios muito bem estabelecidos. Se a gente for olhar lá um livrinho e pegar um capítulo para cada um desses transtornos, vocês vão ver que é fácil você conseguir identificar com o fonoaudiólogo, óbvio, com clareza, as diferenças entre um diagnóstico e outro, né? O que compete numa disartria, que a gente não vai encontrar numa apraxia motora, a diferença de uma apraxia de fala, desculpe, numa apraxia motora, numa apraxia de fala, a apraxia sempre é motora. As diferenças do transtorno fonológico para apraxia de fala, muito bom. Mas na vida prática mesmo, né? Na hora que você está lá no seu consultório, não é esse caso que vai chegar para você, é esse aqui, tudo misturado, né? E somos nós que vamos ser responsáveis por separar cada uma das manifestações, colocar cada uma na sua caixinha para definir os diagnósticos. Né? Então, a definição diagnóstica, ela é complexa, ela é de responsabilidade do fonoaudiólogo, né? E por isso que a gente se debruça, né? Quando eu pensei
em toda a montagem do nosso curso, ele se debruça sobre, né, tornar mais palpável de forma individual, mas óbvio que nos estudos, né, dos casos, principalmente no final do curso, nós vamos misturar tudo, estas condições que vão vir assim, né? E soma-se a isso, e nem está aí, os transtornos de aprendizagem, que vão acontecer após o período de aquisição da linguagem e da fala. Né? A aprendizagem é quando ele é submetido a procedimentos formais a partir dos 5 anos de idade, aí a gente vai pensar em aprendizagem, certo? A antiga, eu falo antiga porque a gente não tem mais usado esse nome, a dislexia, né? São transtornos de aprendizagem, predominantemente auditivo, predominantemente visual, misto, né? Então, que envolve a disgrafia, a descalculia, a desortografia, né? Então, a gente tem aí uma gama de diagnósticos possíveis e é sobre eles que nós precisamos nos debruçar. E refinando um pouco mais a busca, né? É importante a gente lembrar que a fala, ela é composta de diversos elementos, inclusive cognitivos. Por isso que é tudo tão complexo. Porque muitas vezes uma alteração de fala pode gerar uma repercussão linguística e cognitiva. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei se vocês conhecem o IDAD. O IDAD é o Inventário Dimensional de Avaliação do Desenvolvimento Infantil, né? É um protocolo brasileiro para multidomínio. Peraí que meu negócio não quer. Tô querendo voltar para vocês e não tô conseguindo. É um protocolo brasileiro multidomínio que foi criado e elaborado pela Mônia, pela Denise e pelo Tentam lembrar o nome dele. Tá na ponta da minha língua. Denise Mônica. Daqui a pouquinho eu vi o nome dele. É que ele mora no Canadá, ele é baiano e mora no Canadá. Então, eles criaram o protocolo do IDAD e, né, a Mônica, que é uma parceira, né, muito próxima, me chamou para uma discussão de um caso clínico. Qual era a dúvida? Era uma criança que foi avaliada pela clínica interdisciplinar da UFMG, que é a universidade que ela leciona, e aí ela passou pelo setor de fonoaudiologia e o diagnóstico fonoaudiológico era apraxia de fala, certo? Idiopática sem componente cognitivo. Passou pela psicologia e a psicologia identificou que ele não tinha alterações cognitivas e foram aplicar o IDAD. Durante a aplicação do IDAD, a cognição deu rebaixada. E aí, quando a Mônia me chamou para a discussão desse caso, não foi para a gente definir, né, se ele tinha ou não uma alteração cognitiva. A avaliação clínica e a discussão clínica estava muito clara que ele não tinha alteração cognitiva e ele tinha uma apraxia de fala. Mas o que acontece, né? Muitos dos tópicos, Euclides, obrigada, Jaila, muito obrigada, Euclides. Eu estava com Mendonça na cabeça, mas o Euclides eu não lembrei, o Euclides é baiano daqui de Salvador. E aí, a discussão não era sobre o diagnóstico, porque estava muito claro clinicamente o quadro da criança, mas porque o idade estava dando rebaixamento de cognição, né? E aí, o que foi que nós identificamos durante essa discussão? Que muitas das tarefas de cognição dependiam de moralidade plena de nomeação de verbo, de frases complexas, de flexão. Uma pessoa com apraxia não ia ter condições de preencher da forma que era necessário para os marcadores de cognição. Então, só para vocês terem uma ideia de quando a gente fala desses componentes cognitivos da fala, a gente está falando de que muitas vezes uma pessoa que tem apenas um transtorno motor vai ter características secundárias de transtorno de aprendizagem, de linguagem por conta das dificuldades de produção. Por exemplo, vou dar um outro exemplo, vou dar dois exemplos. Se eu tenho uma criança com transtorno motor ou fonológico grave, vamos pensar que é fonológico grave, tá? E aí ela fala apato, apato, e todo mundo entende que apato é sapato. A família já entende, a escola já entende. E aí ela chega em casa para a mãe e fala assim: a Dene, Dene. Aí a mãe, Dene, o que é Dene? Dene, não sei, filho, não entendo. Dene, Dene, Dene. E ela insiste, insiste. A mãe fala: filha, eu não sei, eu não estou entendendo. Desculpa, mamãe tá tentando, mas não tá entendendo. Aí ela fala: apato, totola, sapato de pré-escola. Ah, tênis. Ninguém entende quando ela fala tênis. A gente só entende quando ela fala apato. Então, essa criança ela vai ter dificuldades na criação de traços distintivos semânticos, porque ela não experimenta estas palavras variadas durante o seu discurso, porque ninguém entende. Então, se a gente pensar assim, que para pôr no pé a gente tem sapato, tênis, sandália, percata, bota, chinelo, havaiana, né? Melissa, a gente tem nomes, inclusive, de marcas que simbolizam tipos específicos de calçados, que nós vamos conseguir armazená-los
no nosso inventário semântico, porque nós testamos. Uma pessoa com transtorno motor ou fonológico grave, ela não vai testar palavras novas e ela vai ter um déficit no número de palavras. Olha só o motor interferindo na condição da expressão de linguagem. É uma criança que vai ter dificuldades de flexão de verbo, ela flexiona o verbo e ninguém entende, né? Então, esse é um exemplo muito clássico, assim. Então, ó, muitas vezes, né, uma pessoa que tem transtornos motores, ela vai ter dificuldades de conectivos. Por quê? Porque dá tanto trabalho pensar na produção das palavras e na ordem delas e no encadeamento delas, que os conectivos que são pequenininhos, eles são dispensáveis, né? Dispensáveis. Então ele confunde de com no, com na, com, né, com do. Por quê? Porque é difícil produzir. Então eu tenho que pensar na frase, ela vai ficar agramática, vamos dizer assim. Quando na verdade o problema não é de linguagem, o problema é motor, certo? Então essa fala, ela tem componentes que precisam ser investigados desde a sua condição motora, né? Então nós temos elementos motores, cognitivos, elementos práxicos e elementos sociais, marcadores socioemocionais. Quem aqui não conhece um paciente, né, que tem muitas dificuldades de oralidade e por conta disso ele tem uma coisa chamada baixa taxa de elocução, ele fala muito pouco. E se ele fala pouco, ele interage menos. Por quê? Porque ele sabe que ele não é capaz de formular frases como os colegas da mesma idade, de criar regras, de contar histórias, e por conta disso as habilidades sociais elas também vão estar prejudicadas, simulando às vezes outros diagnósticos, como o transtorno de comunicação social, que vamos falar no nosso módulo de transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, a fala é composta por critérios de inteligibilidade, de velocidade, de prosódia, de seleção de palavras e de aspectos pragmáticos, né? Pragmáticos para saber que entonação eu vou colocar, pragmáticos para saber se eu posso falar na altura que eu estou pensando aqui agora, mesmo estando muito empolgada, mas eu estou num cinema. Então, todos esses critérios usuais participam de todo esse processo, né? E aí a gente tem que lembrar que a linguagem ela é composta por toda a sua condução motora, fonético, fonológica, né? Toda a questão da estrutura do sistema, da integridade do sistema de produção, né? Assim como do pensamento operatório sobre a característica de ponto e modo de cada um dos nossos fonemas. Então essa parte estrutural ela é cognitiva e periférica. E a famosa corda trançada da fala, que foi criada por mim e pela Ana Vogelai, mostra que nós temos aí critérios que vão andar de mãos dadas. A pragmática, a sintaxe e o vocabulário, elas andam de mãos dadas, né? Como o exemplo que eu dei do motor. Se o motor, eu dei um exemplo de transtornos fonológicos ou motores interferindo na aquisição, na produção, no armazenamento semântico, imagine, né, o quanto esses três elementos que são linguísticos cognitivos também não interferem e precisam andar juntos, né? Então, esses três fios entrelaçados geram o que nós chamamos de linguagem fluida e plena, né? Com todas as suas condições que nós conhecemos com tanta clareza. E eu falei para vocês um pouquinho antes, citei para vocês, né, da modificação do panorama dos transtornos motores a partir desses quatro artigos de Lawrence e da Edith Strange. O Lawrence Schreiber e Edith Strange e sua equipe, né, eles fizeram aí um grupo de artigos para poder embasar estas novas práticas diagnósticas, né? Então, quando nós pensamos na tipologia clínica dos transtornos de linguagem, né? Nós temos os atrasos de fala, transtornos de fala, tá? Então, os atrasos de fala, eles podem ser por questões genéticas, eles podem ser por questões de otites auditivas, né? Então, eu tenho a minha audição periférica está prejudicada, dificultando a compreensão de traços distintivos, e ela pode ser por aspectos psicossociais. Então, por exemplo, um mutismo seletivo, né? Uma ansiedade social, certo? Que pode gerar aqui esses transtornos, esses atrasos de linguagem. A gente tem os erros de fala, que seriam os transtornos fonológicos, né? E a gente tem os transtornos motores de fala, que seriam o atraso de fala, né, sem outras especificações ou não especificado, a disartria do desenvolvimento e a apraxia de fala. Então, essa gama de artigos, esse bloquinho de artigos de 2017, modificou completamente
né, o nosso perfil e o nosso padrão de diagnóstico, que foi levado para o CID-11, né, e para o DSM também com tanta clareza. A gente sabe que precisa melhorar, a gente discute muito essas modificações, então os transtornos motores, principalmente a disartria desenvolvimental, não são bem definidos no DSM-5 ainda, mas a gente tem esperança e expectativa de que as questões motoras vão ser mais levadas em consideração para o próximo passo, né? Quando nós pensamos no atraso motor, eu tenho que lembrar que atraso é uma condição em que eu estou próximo, né, do que é esperado. Quando eu falo assim para vocês, ó, eu tô atrasada, quer dizer que eu vou chegar. Mas se eu falar assim, ó, eu não posso falar que eu tô atrasada se eu nem fui. Então, quem está atrasado vai chegar. Lembrem-se disso, então. Atraso motor e atraso de linguagem são pessoas que estão próximos do desempenho esperado, certo? Ou com certo delay, ou com o tempo de aquisição mais lentificado, mas eles estão próximos do esperado, certo? O desenvolvimento motor, ele é abaixo do esperado para a idade, o que não vai trazer processos fonológicos. Se tiverem processos fonológicos, eu tenho dois diagnósticos. Eu posso ter atraso motor de fala e processo fonológico e transtorno fonológico? Posso, certo? O atraso motor de fala, ele traz uma falta de acurácia, ele traz distorção dos fonemas, certo? E ele vai trazer a ausência, por exemplo, do r, porque eu preciso aí de muita coordenação de língua, preciso de tonicidade, preciso de, né, ajustes motores finos. Obrigada, Roberta. Né? Ajustes motores finos para que a gente consiga dar conta de todo esse processo, né? Então, eu não vou ter, né, substituição no atraso. O atraso ele traz distorção ou ausência do fonema. Se eu tenho também substituição, eu posso pensar em outro diagnóstico, que pode ser tanto o atraso, desculpa, tanto o transtorno fonológico, quanto pode ser uma praxia de fala também, certo? Aí vocês podem me perguntar, não perguntaram, mas devia. Qual é a diferença então do atraso motor para disartria? O atraso não é diagnóstico, é uma condição momentânea, transitória, em que ele provavelmente tem condições de se apropriar dos sons da fala e não fechar diagnóstico. A disartria é um diagnóstico neurológico periférico, então eu vou ter alterações não apenas de fala, mas de deglutição, respiração, fonação e toda a base de estruturação para a produção de oralidade, porque ela é periférica, certo? Então, como vocês estão vendo aí nesse laranjinha, ó, não é uma entidade diagnóstica formal, certo? É usado de forma descritiva para marcar que há um descompasso entre o desenvolvimento motor e a idade cronológica. O atraso motor, ele pode persistir até os 18 anos, certo? Alguns autores vão falar 13 anos e 11 meses, mas a gente já tem estudos trazendo aí a ideia de que ele pode persistir até os 18 anos, certo? Mas ele não vai estar com uma disparidade muito grande entre o que era para estar sendo e o desempenho, certo? Já na praxia, nós vamos ter uma dificuldade neurológica no pensamento e raciocínio sobre a praxis, seja na hora da ideação, que é quem eu vou recrutar, seja na hora de que eu vou fazer o plano motor, que é a hora em que eu vou dizer o que cada um desses recrutados vão fazer, seja na hora periférica, que a gente chama, né, de execução, a hora em que eu vou dizer vá lá e faça, né? Então, mesmo pessoas com o mesmo diagnóstico de apraxia, elas podem ter características diferentes e a intervenção vai ser diferente. Como é que eu sei a diferença entre um e outro? Vou dar só um exemplo, tá? Então, se eu falar assim, ó, se eu mostro pra você a foto da pipoca e você fala assim, opa, ah, opa, ó, fala aí de novo, opa. Aí eu falo assim, ó, pipoca, fala pra mim, pipoca. Aí ele, pipoca. Popoca. A produção melhorou depois que você deu o modelo, ou seja, você blindou a parte da ideação, você fez a ideação por ele. Ele precisou olhar para sua boca e fazer a imitação de plano motor e produção periférica. Então, se após o modelo a produção melhora, né, a gente tem um alto indicativo de que eu tenho parâmetros da ideação, certo? Então, a apraxia é uma dificuldade neurológica, não é periférica. Nós temos muitos artigos que descrevem, né, a apraxia, tanto a questão da apraxia idiopática, quanto a questão da apraxia associada a transtornos do neurodesenvolvimento, certo? A ASH, em 2007, trouxe para a gente o que a gente chama de tríade de sinais. Então, para uma pessoa ter um diagnóstico de apraxia, ela precisa ter erros inconsistentes de vogais e consoantes. Então, ela não tem uma produção sempre igual para as palavras. Se ela tiver uma produção sempre igual para as palavras, eu vou pensar mais em disartria ou transtorno fonológico do que apraxia. Na apraxia, há inconsistência. Tem dias bons, dias ruins. Em 10 oportunidades de falar a mesma palavra, ele fala bem na segunda e na oitava.
Não é uma crescente de evolução, né? Quebra de coarticulação, quebra de uma passagem de um fonema para o outro, uma sílaba para outra, uma palavra para outra. Pode ser assim, ó. P, P, I, P, O, P. Passagem de um fonema para o outro. Pode ser de uma sílaba para outra. Pi, po, ca. Ou pode ser pipoca, mamãe, em que eu vou ter a dificuldade de passar de uma palavra para outra. E a prosódia vai ser inapropriada, dificuldades de acentuação, dificuldades de marcação de se é interrogativo, negativo, exclamativo, certo? Então, essa é considerada a tríade da Archa. Já na disartria do desenvolvimento, que é o nosso diagnóstico fonoaudiológico mais novo, é importante lembrar que eles coexistem muito com a apraxia de fala da infância, num percentual de 4,9 para transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, eles podem coexistir. E no onde foi tanto congresso, foi no congresso. Em um dos congressos que eu fui, em uma das mesas que eu estava participando junto com o neuropediatra e o psiquiatra, a discussão foi em cima disso. De quê? A discussão foi em cima de que, dentro dos casos de autismo, é mais comum a gente ter uma disartria desenvolvimental por conta da associação com outras síndromes do que a gente ter uma apraxia de fala. E a gente esquece disso. A gente só lembra de apraxia quando fala de autismo e de pessoas que não falam, né? Mas a disartria vai ter impacto em todo o sistema periférico, na respiração, na fonação, na ressonância, na prosódia, na qualidade vocal. Por isso que a avaliação é tão complexa, porque ela envolve todos esses critérios, né? Então, a apraxia de fala da infância é muito menos comum do que os atrasos motores, que é muito menos comum do que os atrasos de fala, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu descartar. Ah, foi os riscos que eu fiz, né? E uma coisa importante para lembrá-los é que juntos nós somos mais fortes. O que quer dizer isso? Como eu falei para vocês, né? Muitas vezes nós vamos precisar, a grande parte das vezes nós vamos precisar de uma equipe interdisciplinar para apoiar o seu diagnóstico. Né, para descartar transtornos cognitivos, descartar transtornos sensoriais, comprovar transtornos motores, descartar perda auditiva, descartar deficiência intelectual para o diagnóstico fonoaudiológico estar cada vez mais claro, né? Então, é um processo, e é este processo que nós convidamos vocês a participarem nessa nossa formação. E isso associado ao que eu já falei lá no início, e foi pensado também no convite que a gente fez para a Maura, da gente lembrar da importância da acuidade auditiva e da audição para os transtornos tanto de fala quanto os transtornos, né, na hora que eu vou pensar sobre cada um dos fonemas, tanto de linguagem, certo? Perguntas e dúvidas, contem aí para mim. Vocês têm alguma dúvida sobre o nosso conteúdo, sobre os temas que vão ser abordados? Se quiserem fazer sugestões também, assim que vocês estiverem participando, né, do nosso grupo, fazer sugestão. Olha, eu acho que poderia ser muito bacana, né? Muitas dessas modificações que nós fizemos da primeira e da segunda turma vêm de indicações de vocês, né? De perguntas que vocês trazem, de questionamentos, muito bacana isso. Então, a gente gosta muito, tanto eu quanto a Alegra, dessa Verdade. dessa. A gente foi crescendo nos cursos, no curso e em outros também, por propostas e de necessidade que os profissionais têm na sua prática, no seu dia a dia. Porque às vezes para a gente é muito fácil, a gente acredita que, não fácil de trabalhar, mas acredita que está subentendido, mas muitas vezes, se a gente não colocar de forma mais explícita, não fica tão claro. E é por isso que a gente tem tentado. Se vocês observaram, não, se vocês vierem observar, esse curso ele foi programado numa sequência de raciocínio, né? A ordem dos módulos foi levando um raciocínio, um encadeamento daquilo que a gente vai buscando no dia a dia com o profissional. Então, a cada um desses módulos, ele vai construir, na verdade, a sua atuação. Após um término desse módulo, você vai ver assim, bom, isso eu já fiz, o que que eu preciso mais fazer para poder conseguir chegar e alcançar o nosso diagnóstico e até a intervenção, porque é um curso que vai desde a avaliação diagnóstico diferencial e principalmente intervenção, porque é o que também é importante para o nosso profissional.